Concorda? Então, tem que ficar dentro da Justiça do Trabalho, volta uma casa, o tribunal reanalisa seu próprio o quê? Ato. Ah, então estou cassando uma sentença, um ato de um juiz. Então, eu vou endereçar para o presidente do TRT. Né? Então, aqui é TRT ou TST, vai depender do caso. Né? Se eu estou cassando uma sentença, rescindindo uma sentença, TRT. Se eu estiver rescindindo um acórdão lá do TST, será no próprio o quê? TST, na regra geral. Tá? Bom, qualificação vai ser a mesma coisa, né? Autor mais o advogado, fundamento da peça, tá? Propor, não briga com o nome da peça, olha para o código, vai ser ação rescisória, né? Vai ser ação rescisória, tá? E daí quem que vem depois? O réu, certo? Muito bem. Qualifica aqui. Aí vai vir aquelas hipóteses. Ah, o autor, de repente, é um trabalhador que tem uma doença grave. Beleza, você faz uma preliminar de tramitação preferencial. O autor é um idoso, mais 60 anos, 60 anos ou mais. Beleza. Agora, quantas discussões eu vou ter no mérito, no geral? Uma. Então, eu tenho que fazer as outras coisas, o brincadeira do encher o quê? Linguiça. Ó, uma das encheções de linguiça você já colocou aqui, como primeira coisa da anotação lá da tua peça, que é a questão do depósito, né? Aí vai depender do caso. Vai depender do caso. Ou eu vou dizer que eu estou fazendo o depósito, mas assim, gente, certamente vai vir no gabarito que você tem que identificar que esse depósito é de quanto, pessoal? 20%. Porque no CPC ele é de 5%. Então, eles vão colocar isso no gabarito, você dizendo que está fazendo ou não está fazendo, você tem que deixar esclarecido que esse depósito para nós é de 20%. Beleza? Aí você vai ver se você já vai dizer aqui, falar da gratuidade da justiça e pedir isenção, ou se você vai, por exemplo, uma pessoa jurídica que está fazendo o depósito, diz que fez. Outras coisas de encher linguiça. Conversa com o código, não precisa inventar. Vamos lá olhar para os artigos que estão marcados. Bom, o 966 com a hipótese você vai usar aqui no mérito. O que mais que está marcado aí? O que mais que a gente pode olhar e encher linguiça? Legitimidade, não é isso? Então, vou usar o 967 aqui para falar da legitimidade. Na sequência, o 968 me fala de petição inicial. Olha os incisos. O inciso 1 me diz qual é o pedido que eu tenho que fazer. Rescisão do julgado, e se for o caso, novo julgamento. E o inciso 2 do depósito. Depósito eu já falei. Aí vai para o 970. O 970 fala de prazo de notificação do réu para responder, que eu vou usar aqui nos requerimentos finais. Ó, eu já vou organizando minha cabeça. O 972 fala de provas, né? Então, também eu uso aqui nos requerimentos finais. Aí, o que eu vou ter a mais aí na sequência? Vou ter o 975, que fala do quê? Do prazo para propor ação rescisória. 2 anos contados do trânsito em julgado. Ótimo. Agora, esse prazo é um prazo prescricional ou decadencial? É decadencial. E fica fácil de achar, porque no 975 aí a gente fez a emissão, a súmula 100 do TST. Tem também aquela OJ que eu preciso, tá? Para dizer que além de estar propondo no prazo decadencial, eu estou juntando a certidão de trânsito em julgado e a cópia da decisão devidamente, o quê? Autenticadas. Né? Que eu estou pedindo para comprovar que eu estou propondo dentro desse prazo de 2 anos. Beleza? Tá tudo aí. Tá vendo como você não precisa inventar nada? Né? Aí o que mais, pessoal? Vem para o mérito, vai fazer o mérito aqui, a tese daí, violação da norma jurídica, o que for, certo? Aí, dá ou não dá para pedir honorários em todas as petições iniciais, menos mandado de segurança? Sim. Então, no inquérito também dava para pedir honorários. Dava. Aqui também dá? Também dá. Honorários advocatícios. Certo? Se você fez o pedido de isenção do depósito aqui, já falou da gratuidade da justiça aqui, beleza. Senão, você abre um item aqui para falar também de gratuidade da justiça. Professora, eu já falei mal lá, mas quero falar aqui de novo. Tá bom, não tem problema. Não vai morrer. Tá? Muito bem. Pedidos, requerimentos finais.
notificação, provas e o que, pessoal? Procedência, né? E como era a petição inicial, lá no começo do meu esquema, eu não deixei de olhar para o artigo 319 e eu não me esqueço de indicar o valor da causa. Então, valor da causa. Perfeito? Dúvidas? Então, de novo, preciso decorar alguma coisa ou o código me diz tudo, pessoal? Tudo. Eu só tenho que conversar com ele. Beleza? Agora, vamos lá. Quem está te procurando, num primeiro exemplo, quem está te procurando é o empregador, porque ele já extinguiu um contrato de trabalho, não importa o motivo. Se foi pedido de demissão, justa causa, sem justa causa, término de contrato por prazo determinado, não interessa. Ele quer pagar o empregado e não conseguiu, porque ele marcou e o empregado não compareceu para receber lá nos 10 dias. O que ele faz, pessoal? Consignação em pagamento. Ação de consignação em pagamento. Tá? Agora tem mais, pessoal. Ele já pagou as verbas para esse trabalhador, só que o trabalhador esqueceu lá dentro do armário dele na empresa uns pertences. E tinha, inclusive, lá um celular nesses pertences. Um aparelho. Quem sabe o trabalhador nem está usando mais esse, né? Tinha umas roupas lá, esse celular. Ele tentou entrar em contato para devolver e não conseguiu. Consignação também, porque eu posso consignar pessoa, valores ou o quê? Coisas. Consignar pessoa é boa, né? Né? Consignar valores ou coisas, vamos dizer assim, tá? Agora, pessoal, num exemplo mais esdrúxulo, porém não impossível, sabe o que pode acontecer? Porque a gente está acostumado dessa consignação das verbas rescisórias e declinar as verbas, né? O nosso modo praticamente automático. Qual que é o grande X da questão, pessoal? Pode ser um empregado, que o contrato já está extinto, ele já recebeu as verbas, mas ele tentou devolver para o empregador um notebook, um celular que o empregador tinha dado para ele trabalhar, como ferramenta de trabalho, não consegue. O empregador se recusou a receber por qualquer motivo, sei lá. Tá? O que você vai fazer por esse empregado também em relação ao empregador? Pessoal, você vai fazer uma consignação em pagamento. Né? Aí a tua petição inicial vai ser mais curta ainda, porque vai ter endereçamento, qualificação, você vai só contar a historinha e dizer que pediu o depósito do computador e do celular no meu exemplo. Agora, o que eu quero que vocês abram comigo, vai no índice aí e procura o verbete ação de consignação em pagamento. Vai lá. Porque eu quero mostrar uma coisa bem importante para vocês no CPC a respeito disso. Que a gente já frisou bem isso, mas é para não esquecer. Ação de consignação em pagamento. Aí veja qual é o artigo do CPC lá e abra no teu CPC. Vai atrás lá. (539) seguintes do CPC, né? Então, vamos olhar agora o CPC comigo aqui para a gente relembrar coisas e voltar a entender coisas. Então, ó, artigo 539 caput. Observe comigo aí, ó. Nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer com efeito de pagamento a consignação da quantia ou coisa. Nós sublinhamos ou não sublinhamos de lápis essa história de com efeito de pagamento? Sim. E foi colocada uma remissão ao 542, inciso 1 do CPC. Né? Por quê? Porque olha o que tem lá no 542, abra comigo. Então, o 542 está falando que é uma petição o quê? Inicial. E o código, o CPC, me diz como fazer os pedidos aqui. E olha o que consta do 542, inciso 1. Eu vou pedir o depósito da quantia ou da coisa. E daí, como é que eu tenho que pedir esse depósito? Com efeito de pagamento, de quitação. E daí, copio. A ser efetivado no prazo de 5 dias contados do deferimento. E qual que é o meu outro pedido? Citação do réu para levantar o depósito ou oferecer o quê? Contestação. Tranquilo? Tá? Então, são essas situações que eu tenho que observar. Porque tem expressõezinhas, tem coisinhas que a FGV bota no gabarito. Então, eu fazer meramente o pedido de depósito da quantia ou da coisa
Vai estar lá, mas eles vão me dar nota especificamente por eu pedir esse depósito com efeito de quitação, com efeito de pagamento. Beleza? Se é petição inicial, a estrutura é essa mesmíssima aqui. Hipótese de preliminar, as mesmas. Notem aqui que o código não fala de nenhum prazo para propor essa ação nem nada, então eu não preciso me preocupar legitimidade, prazo com essas encheção de linguiça, porque não está aqui nos artigos do código, pode ver. O que eu vou usar aqui desses artigos é o 539, eu vou usar o 542 porque ele me diz claramente que é uma petição inicial. Aí, pelo 544, eu sei que eu vou pedir a notificação do réu para contestação, né, para responder. Aí, pessoal, vou pedir produção de provas, procedência, mas veja, não tem mais nenhum pedido específico para eu fazer aqui. Né, a situação desses itens que a gente brinca de petição inicial pequena, encher linguiça, não tem. Senão o código te diria expressamente. Fica claro isso para vocês? Tá? Então esse é o grande X da questão aqui da consignação em pagamento. Só que o que eu quero lembrar a vocês? Quando esta peça caiu pela banca FGV, o que eles queriam que colocasse no fundamento da peça aqui, pessoal? Só o 539 ou só o 542? Não. Eles fizeram vir 539 até o último artigo, que no caso é o 549 do CPC. Né? Então, eles não queriam que você colocasse só o artigo que fala de consignação, para que é, ou de petição inicial. Eles quiseram que colocasse tudo. Coisas da banca, não vamos discutir com eles. Perfeito? Dúvidas? Tranquilo? Lembrado para que serve a consignação em pagamento? Tá? Ótimo. Agora, o que eu quero lembrar com vocês? Né? A gente precisa lembrar de uma outra situação específica que eu tenho que tomar cuidado na identificação. Tá? Então, assim, eu queria que vocês abrissem a lei do mandado de segurança, né? Que é a lei 12.016. Abre lá. Então, nessa lei, tem um artigo muito importante, Lei 12.016. Tem um artigo muito importante na nossa vida, muito. Tá? Então, olha só. Ó, achou a lei aí? Tá? Então, veja o artigo 4º da lei. Ele é assim, a primeira coisa que quando eu penso em mandado de segurança, eu tenho que conversar com ele. Leio com calma o artigo 4º da lei 12.016. Tá? Tá? Artigo 4º da lei 12.016. Ele está grifado, está dizendo não se considerar mandado de segurança quando? Ah, eu não grifei, então você dormiu nesse dia na aula. Ah, o 5º, tá. Tá bom. Tá? Pronto. Então, o que acontece? Aqui é super importante, porque teve peça aí que teve protocolo, não teve protocolo de mandado de segurança, mas teve peça que teve protocolo, que teve gente que errou, porque não lembrou de conversar certamente com esse artigo. Porque, ó, o artigo 5º, ele está dizendo o quê, pessoal? As hipóteses em que não cabe mandado de segurança. Não cabe. Então, ó, não se considerar mandado de segurança quando? Não cabe mandado de segurança. Não posso fazer mandado de segurança quando? Primeiro, tem recurso administrativo. Beleza? Segundo, se é cabível um recurso daquela decisão, eu tenho que voltar e conversar com o enunciado para ver se tem algum recurso cabível daquela decisão. E não cabe mandado de segurança quando eu estiver diante de uma decisão transitada em julgado. Por quê? Nós acabamos de falar de uma decisão transitada em julgado, por que não cabe mandado de segurança? Porque cabe o quê? Rescisória. Nesse inciso, inclusive, eu acho que a gente fez uma remissão ao 836 da CLT, nesse inciso 3 aí, ou ao 966 do CPC, não sei. Sim, para ficar claro que não cabe o mandado de segurança, porque é cabível a ação, o quê? Rescisória.
Beleza? Então, nos protocolos, teve um protocolo de uma ação rescisória, né, que teve protocolo de mandado de segurança. Mas por quê? Vocês estão vendo que é porque a pessoa não lembrou de conversar com esse artigo. Porque se eu converso com esse artigo primeiro, ele não me deixa dúvidas, certo? Então, é uma decisão que não pode caber recurso e não pode caber ação, o quê? Rescisória. Nesses casos, então, dito em outras palavras, se couber recurso ou se couber ação rescisória, eu não posso fazer o quê? Mandado de segurança. Beleza? Normalmente, o que vai ser o mandado de segurança, pessoal? Vai ser de uma decisão interlocutória do juiz. Uma decisão do juiz que é irrecorrível de imediato, porque ela é interlocutória, ó, lembra? Quando que cabe decisão, recurso de decisão? Recurso ordinário, vamos lembrar? Vai caber lá da sentença, quando eu tenho uma decisão terminativa ou definitiva. No momento em que o juiz está dando uma decisão aqui no curso do processo, ó, que ele dá uma liminar, ele nega uma liminar, ele manda pagar honorários antecipadamente. Se está dando uma decisão aqui no curso do processo, é uma decisão que não tem recurso de imediato. Se não tem recurso de imediato e preenche os requisitos do mandado de segurança, daí eu faço o mandado de segurança. Então lembra comigo, quais são os requisitos para fazer o mandado de segurança? São autoridade coatora, que com ilegalidade, né, ou abuso de poder, vai ferir um direito líquido e certo. Líquido e certo. Perfeito? Então é isso que eu tenho que ter em mente. E daí, lembre comigo, já de cabeça. Se o direito é líquido e certo, o que significa, pessoal? Que ele já está demonstrado desde a petição, o quê? Inicial. Isso já significa que eu tenho que me lembrar, na hora que eu penso nessa expressão direito líquido e certo, que a prova é o quê, pessoal? Que a prova é pré-constituída. Eu não posso pedir a produção de provas, porque ela já está na petição inicial. Beleza? Muito bem. Aí eu não preciso pirar para fazer essa peça. Só que, de fato, ela é um pouquinho diferente das outras na construção? É, mas está ou não está tudo aí na lei? Está. Né? Bom, vejam, vamos olhar o panorama da lei aí. Olha os artigos. Olha o panorama comigo. O artigo 1º da lei, então estamos olhando para a lei. O artigo 1º da lei fala de quando é que cabe mandado de segurança, os requisitos. Autoridade coatora, blá, blá, blá. O artigo 5º da lei, que eu acabei de conversar com ele, é para eu poder dizer que o mandado de segurança naquela hipótese é o quê? Cabível. Certo? O artigo 6º da lei me deixa claro que a peça é uma petição, o quê? Inicial. E converse com ele, ó, antes de você montar a peça. Por quê? Olha o que está dizendo o artigo 6º. Que você vai ter que indicar, ó, e indicará a autoridade coatora, a pessoa jurídica que ela se encontra vinculada, e daí você fez aí uma remissão, uma súmula do STF. Concorda comigo? Tem uma súmula do STF e tem uma súmula do TST. Na hora que você abre a súmula do STF, você lembra da possibilidade de existir um litisconsorte. Quando que vai ter um litisconsorte, pessoal, além da autoridade coatora e da pessoa jurídica que ela integra? Quando é, por exemplo, uma decisão do juiz lá na reclamatória trabalhista que tem alguém que está se beneficiando dela. Lembra disso? Tá? Muito bem. E a súmula do TST serve para quê? A súmula do TST aí, 415, serve para me lembrar que a prova é de que tipo, pessoal? Pré-constituída. Então, se ela está falando de prova, eu vou lá naquele meu item da peça lá que fala de provas e já escrevo aqui, prova 415 TST, para eu me lembrar depois de pedir, né, de dizer, melhor dizendo, que eu estou dizendo juntando os documentos, e que a prova é pré o quê? Constituída. Tá? Voltando para a lei, olha lá, então eu estou organizando as minhas ideias para construir essa peça. Voltando para a lei, o artigo 7º, olha os incisos do artigo 7º. Ele me diz o que eu tenho que pedir. Que é a notificação da autoridade coatora para que preste informações. No inciso 1. No inciso 2.
Notificação da pessoa jurídica que integra a autoridade coatora para que querendo ingresse no feito. Inciso 3 fala da liminar. Opa! Então pode ser que eu tenha que fazer um pedido de uma tutela, o quê? De urgência. Mas esse pedido da tutela de urgência eu vou organizar onde na minha peça? Lá no mérito. Na hora que eu estiver falando do direito líquido e certo, que foi violado, blá, 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 por que é direito líquido e certo e o juiz violou, e eu vou dizer que eu não posso esperar, que eu quero já, que eu tenho urgência, né? Nessa cassação da decisão do juiz ali, por exemplo. Certo? Aí, que mais? Na sequência, me parece que tem aí artigo 12. Não tem o artigo 12 também? Porque ele fala que tem que ser intimado o Ministério Público, que para nós vai ser o Ministério Público do Trabalho. E depois, na sequência, tem o artigo 23. Porque o artigo 23 fala que nós temos um prazo para ajuizar mandado de segurança. Que prazo é esse para ajuizar? 120 dias da ciência pelo interessado do ato da decisão impugnada. Né? Ou seja, é algo que eu vou usar para encher linguiça, já que está falando de prazo, eu tenho que dizer que eu estou propondo prazo. Certo? E me parece que lá pelo número da lei, lá na altura do número da lei, lá, perto do número da lei, foi colocada uma remissão ao artigo 114 da Constituição, talvez foi colocado 114, inciso 4, né? Foi colocado por quê? Porque bem baixinho aqui do número da lei foi colocado isso, por quê? Porque esse artigo fala que a Justiça do Trabalho tem ou não tem competência para julgar mandado de segurança quando a decisão é impugnada é da competência dela também? Sim. Porque daí eu posso ou não posso abrir um item falando da competência, pessoal? Sim. Qual é a única coisa que eu não vou poder pedir no mandado de segurança? O quê? Honorários. Quer pedir gratuidade da justiça para o teu cliente que é um impetrante? Lindo. Agora, eu não posso pedir honorários, porque não cabe honorários em mandado de segurança. Certo? Se eu tiver em dúvida aqui sobre esse prazo, pessoal, se ele é um prazo prescricional ou decadencial, onde é que eu vou? É só eu ir lá no índice, no verbete, o quê? Decadência. Lá está claro para mim que esse prazo é o quê? Decadencial. Certo? Então, você tem que tomar cuidado na hora de organizar. Mas vejam, tá ou não tá tudo aí na lei, pessoal? Sim. E daquela história. Vamos lá. Na rescisória, eu estava fazendo por violação à norma jurídica, eu não achei o número do artigo. E aqui eu também estou falando que tem uma previsão que o juiz não podia fazer isso, mas ele fez, mas eu não estou achando o artigo. Na prova da ordem, você vai deixar de fazer a peça ou você vai fazer a peça? Você vai fazer. Você vai deixar sem indicar o número do artigo. Mas o que mais vale nota na prova da ordem? O número do artigo ou o raciocínio jurídico? O raciocínio. Sua peça vai ser corrigida? Vai. Vai ficar com um furo de nota lá. Tudo bem, você não precisa tirar 5 na peça. Porque qual que é o valor total que você precisa tirar na prova para passar? 6. 6 é 10. Entendido isso? Tá? Então, por mais que você sabe aqui, ó, aquela tese de que o juiz não pode determinar a antecipação de honorários periciais. Você sabe, você lembra desse raciocínio. Bota no papel. Não estou achando o artigo. Vai para frente. Faz. Deixa lá uma linha para você pôr o artigo depois. Agora, não fique se arrastando no tempo. Dito isso, lembrado tudo isso? Então, assim, eu fiz questão de, nesse primeiro encontro, a gente falar só de petição inicial e da gente lembrar com calma do cabimento, dos argumentos, das estruturas dessas peças, para vocês se conscientizarem o seguinte: estamos ou não estamos afiados, pessoal? Conseguimos ou não conseguimos fazer essas peças? Sim, o que vier. Né? Então, a partir da amanhã, a gente começa daí falando de contestação e já vamos treinar coisas. E depois vamos falar daí na sequência de recursos e treinar coisas também. Tá? Eu não vou me preocupar muito em fazer megas revisões de direito material, porque a Ju vem daí na quinta-feira falar um pouquinho com vocês desse assunto. Combinado? Super beijo!